Vamos à leitura, Êxodo capítulo 23, versículo 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques à ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Senhor, Todo-Poderoso Criador, te damos graças por poder receber a luz da hora em que vivemos. Não adiantaria nada para nós, Senhor, se difundíssemos a luz de 100 anos atrás. Então, a luz da hora é a palavra feito carne. Como hoje sua palavra está encarnada no seu corpo místico, seu povo, sua igreja, sua esposa, que tem recebido a luz. Então, Pai, conceda-nos agora a graça de poder falar sobre esta verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Bom, irmãos, eu creio que em cada momento que nós meditamos na palavra de Deus, sempre tem algo para Deus falar conosco. E estamos aqui porque sabemos que Ele fala, e a coisa que eu acho bom é a gente reconhecer a hora que Deus está falando. Porque não é nem o por quem Deus está falando, mas é por causa da hora. Então você reconhece aquela hora que Deus está falando. Tem uma hora que Deus não está falando. Você procura certas coisas que Deus não está falando. Não é a hora dele falar aquilo. Ele falou sobre o Calvário todo este tempo. Nós temos aí 2000 anos, o Calvário brilhando para todos nós. Mas teria que um dia ele sair daquela posição e clamar não mais como um cordeiro, um advogado, e sim como um leão, não mais como um salvador, e sim como um juiz. Isso é porque o seu povo já está selado dentro. O irmão Brana diz que quando você está selado dentro, o diabo fica selado fora. Então aí não tem jeito do diabo te prejudicar, porque você já está selado dentro. É como o irmão Brando diz, você não vai culpar o diabo, dizendo, o diabo me fez fazer isso. Ele diz, não, é você que ficou na fronteira, e ali os balaços do inimigo te alcançaram. Se você tivesse se protegido, então aquilo não aconteceria com você. Só acontece porque você saiu na fronteira. Está pensando em falar coisa conhecida outra vez? O meu nome está nele. É tão simples, não? O meu nome está nele. É o que lemos aqui. Agora, se eu leio a mensagem, mas no princípio não foi assim, irmão Brana mostra um lado de Jesus Cristo. Sobre este versículo que ele leu, no parágrafo 17. Mas no princípio não foi assim. Finalzinho do parágrafo 17, ele fez esta leitura.
dizendo agora, mas apenas como ministros, irmãos e irmãs, nós vimos que encontramos aquilo na jornada do deserto, de acordo com o capítulo 13, eu creio que é Êxodo, nos últimos poucos versos. Então, onde nós lemos aqui, é capítulo 23, ao invés de 13, Êxodo 23. Porque ele faz esta leitura: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho, guarda-te, porque o meu nome está nele. E ele não perdoará a vossa rebelião. Se os irmãos notarem, a primeira vez que o nome de Deus estava no anjo, que foi em Jesus Cristo, enquanto você vê lá atrás Josué, que também quer dizer Deus Salvador, e Jesus a mesma coisa, Deus Salvador. Mas quando Deus estava operando através de Jesus, você não pode dizer que isso daqui se cumpriu. Por um motivo: ele não perdoará a vossa rebelião. Porque com o nome Jesus, ele perdoará. Ele perdoa o seu povo de seus pecados, com o nome Jesus. E o meu nome está nele. Deus, dizendo desde o Velho Testamento, se nós podemos usar agora o Oriente e o Ocidente. O meu nome está nele. Se o nome de Deus estava no Oriente, o nome de Deus também está nele no Ocidente. Mas nós temos que notar isto porque no tempo que o nome de Deus estava no Oriente, em Jesus, não podia cumprir esta parte. Ele não perdoará, porque ele estava perdoando. O meu nome está nele, ele salvará o seu povo de seus pecados. Ele está para salvar o povo através de Jesus, de seus pecados. Então, esta parte do versículo não podia cumprir com o nome Jesus. Nem no século 20, esta parte deste versículo, de Êxodo, capítulo 23, versículo 20, em diante, não podia cumprir nem no século 20 com o nome de Jesus. Por quê? Porque até o século 20, ele estava perdoando a nossa rebelião. Ele perdoou a rebelião do povo nos seus dias aqui na terra. Quando Jesus Cristo veio, ele perdoou. Ele disse que até aquele que blasfemar, é bom a gente sempre ler e já deixar para vocês o versículo que vai ficar melhor, para que as pessoas examinem, sabendo que não é uma mensagem nossa, mas é uma mensagem que está na Bíblia. Você tem que fazer ela dar certo. Se aplicar este versículo: não perdoará a vossa rebelião, meu nome está nele, e não perdoará a vossa rebelião, se aplicar para Jesus Cristo, está errado. Porque em Jesus Cristo, o nome de Deus estava nele, e ele perdoou as nossas rebeliões, todos os nossos erros. Então não é esta parte. O nome está nele? Sim. É o nome de Deus está no Filho. O Filho revelava o nome do Pai. Não tem um nome para o Pai e um nome para o Filho. Nós já estudamos isso com o irmão Brana. O irmão Brana prega sobre isso. Ele diz: o Filho veio manifestar o Pai. O Filho veio manifestar o nome do Pai. O Filho não veio manifestar a si mesmo, mas veio fazer ser conhecido o Pai. Amém. Essas coisas estão na deidade. Só de você conhecer a deidade, que muitas vezes as pessoas falam sobre a deidade e não conhecem a deidade porque inferioriza a deidade. A manifestação de Deus como Pai é a deidade como Espírito. A manifestação de Deus como Filho é a deidade como carne. E a manifestação de Deus como Espírito Santo é a deidade sobre o povo, para entrar no povo, certo? Esta é a deidade. Agora, não são três, não são dois, é um só. É a mesma deidade sobre paternidade, filiação e a dispensação do Espírito Santo. Isso é o que o irmão Brana mostra. Então, nós recebemos
Deus nesta condição. Nesse dia final, é que ele teria que cumprir. Se nós formos pela Bíblia, vamos aqui acompanhar, se o meu pensamento conseguir guardar tudo que me vem aqui agora, porque eu começo a falar de uma coisa e já vem outra. Mas deixa eu ver aqui, São Mateus capítulo 12, verso 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, que era Jesus Cristo, se alguém disser alguma palavra contra Jesus Cristo, Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, a blasfêmia contra o Filho do Homem, Jesus Cristo, onde o nome de Deus estava. Em Jesus Cristo estava o nome do Pai, certo? Quem me vê a mim, vê o Pai. Manifestei o teu nome aos homens do mundo que me deste. Ele estava falando tão claro isto. Então, esse tempo que ele manifestou o nome, na verdade, ele era o anjo. Que o nome de Deus estava no anjo para salvar. Então ele perdoava. Se alguém pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Então havia perdão quem pecasse contra Jesus. Mas logo vem a outra sentença. É aquele que pecar contra o Espírito Santo. Agora você pensa que o Espírito Santo é apenas a era que foi derramado depois que Jesus morreu. E veio Pentecostes, que é 50 dias após a ressurreição, então cumpre-se o Pentecostes. E ali desceu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, se você pensar que exatamente ali não tem perdão, então está errado também. Porque quando desceu o Espírito Santo e até a 7ª era, havia perdão. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, você pedia perdão, está alcançado o perdão, porque era a era do perdão, mesmo para quem blasfemava contra o Filho do Homem. Certo? Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão, você diz, mas espera lá, se alguém blasfemasse contra Pedro, já não tinha perdão. Mas a era que ele está vivendo era a era da graça. A era de Pedro, até o William Branham veio a era da graça. Aonde termina a era da graça? É quando o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, no capítulo 5 de Apocalipse, e veio no capítulo 10, e apareceu no Monte Pôr do Sol, para poder revelar o livro, os quais os nomes dos eleitos estavam escondidos neste livro. Então, quando ele aparece, é aí que vai cumprir que não tem perdão. Se você pecar contra aquele anjo, não tem perdão. Então, eu tenho que mostrar mais para você alguma coisa dentro da mensagem do profeta, para você ver. Isso daqui, para mim, sempre houve grande importância. De eu conhecer essas coisas desde lá de trás e ver onde é que tem perdão e onde não tem perdão. Toda manifestação da graça tem perdão. As pessoas pecaram contra Deus durante todas as 7 eras. E eles foram perdoados, pois havia graça, o Cordeiro estava no trono. Então, o irmão Branham mostra, na verdade, que quando não tem perdão, é agora. O irmão Branham mostra agora, vou ler daqui a pouco. Mas vamos fazer um paralelo, como o irmão Branham mostra aqui na mensagem, a era de Pérgamo, parágrafo 58, que foi exatamente aquela carta que o Espírito Santo falou para ele, pega a caneta, e ditou para ele uma carta. E aqui, isso aqui está dentro da carta, ditada pelo Espírito Santo. Parágrafo 58 da era de Pérgamo. Ele diz, agora permaneçamos como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está começando a ser avistada como a deles. Ora, Josué significa Jeová Salvador. Escuta. E ele representa o líder do último tempo, que virá para a igreja como Paulo veio como líder original. Então vocês notam que aquele Jeová Salvador, que é Josué, onde o meu nome está nele, onde nós lemos aqui.
ele não perdoará a vossa rebelião. Vocês não falem contra o anjo, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Para não perdoar a rebelião, a era da graça tem que terminar. Na era da graça, Deus perdoa qualquer rebelião. Na era da graça, qualquer coisa que você faz, Deus perdoa. Para ele não perdoar, tem que terminar a era da graça. Isto é, o Cordeiro tem que tomar o livro, sair do trono, para revelar os 7 selos. Aí já não é era da graça mais, porque ele tomou o livro. Se ele tomou o livro, é quando o último eleito entra, é que ele toma o livro. Ele não pode tomar o livro enquanto o último eleito não entrar. O último eleito entrou, que é o último mensageiro, entrou, então aí o Cordeiro toma o livro. Por quê? Nós estamos representados no nosso mensageiro. Nós fomos representados no 7º anjo, no 7º mensageiro, no irmão William Marion Branham. Fomos representados nele. Quando ele entrou, eu entrei. Quando ele entrou, a graça fechou. Agora, o que nós sabemos, quando William Branham entrou, não é quando ele começou a pregar, em 23, em 33, em 50, tendo as manifestações, o Espírito Santo permitindo ser fotografado sobre a cabeça do irmão Branham, a coluna de fogo que guiou Israel lá no deserto. Não. Nesse espaço de tempo é graça. Nesse espaço de tempo, ainda Deus estava no trono, que é o Cordeiro no trono. Não podia tomar o livro. Agora, quando foi que o último eleito entrou? É exatamente para revelar os selos. O povo tem dificuldade nisso, mas quando vai revelar o selo, o último que entra é o que tem a comissão de revelar os 7 selos. É por isso que ele entra. Quando o último eleito entrar, ele diz, a coisa será revelada. O profeta diz, quando a última semente eleita entrar, a coisa será revelada. 4º selo, 60. Então, quando o último entrou, que foi William Branham, aí veio a revelação. Deus escondido e revelado em simplicidade. Já começou. A brecha, que é o intervalo, já começou a ser revelado. O primeiro selo, quando desvendou o primeiro selo, já estava o Cordeiro fora do trono. Mas ele sai no 7º selo, o Cordeiro. Sai no 7º selo. Por que no 7º? Porque no 7º é o tempo do irmão Branham. O 7º selo é o tempo do irmão Branham. O primeiro selo era o tempo de Paulo. Mas o 7º selo era o tempo do irmão Branham. Então o Cordeiro não podia sair no primeiro selo, porque ainda havia intercessão. Ele saiu no 7º selo, não no início do ministério do irmão Branham, porque havia intercessão. No período do discernimento do ministério do irmão Branham, havia intercessão. Em 1950, havia intercessão. Em 1961, quando as eras foram pregadas, havia intercessão. 1962, havia intercessão. Mas 28 de fevereiro de 1963, naquele dia, quando Deus tomou o seu anjo de sobre o monte pôr do sol, tirando o carrapicho da barra da calça, e ele tomou o seu anjo e levou para cima do monte pôr do sol, 48 quilômetros acima daquilo ali. E lhe deu a revelação dos selos, a comissão. Que uma coisa é assim, irmãos. Jesus chegou sobre os discípulos, você lê em São João, soprou sobre eles, diz, receba o Espírito Santo. Eles não receberam o Espírito Santo na hora do sopro, eles receberam a promessa. Receba o Espírito Santo. 50 dias mais tarde foi que eles receberam o Espírito Santo. Foi assim que aconteceu. Mas eles receberam o sopro. Nós também recebemos. O próprio irmão Branham recebeu o livro na mão ali. E ele chegou ao ponto de dizer que eu morra nesse púlpito se ele não abriu estes selos ali na montanha. Agora, o abrir é o sopro. Entende? Mas não foi aquela hora que ele abriu. Foi quando ele desceu e foi pregar lá em Jeffersonville, no Tabernáculo Branham, ali que começou a abrir. Mas ele fala da abertura no Monte Pôr do Sol. Ele fala que eu morro aqui neste púlpito se ele não abriu este livro no Monte Pôr do Sol. Lá na montanha ele fala. Lá na montanha. Agora, nós sabemos que na montanha, para nós não foi aberto. Mas para ele já foi uma comissão. Quando ele desceu da montanha, perguntaram para ele, o que vais fazer agora, Billy? Diz, vou a Jeffersonville
pregar a revelação dos 7 selos. Então aí está tão claro que veio a promessa e logo veio a abertura. Veio a promessa do Espírito, logo veio o Espírito. Veio a promessa dos selos, logo veio a revelação dos selos. Amém. Tudo isso daqui tem que se guardar, porque nesse espaço de tempo, o Cordeiro estava no trono até 63. Quando chegou 28 de fevereiro, é que o Cordeiro saiu do trono. Aquele dia e hora que está em São Mateus 24, 36, que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai é quem sabe. Era exatamente aquele dia e hora, é que ninguém sabia. 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, quase meia hora de silêncio, Apocalipse 8, verso 1, quando abriu o 7º selo, quando aquele anjo estava ali. O 7º selo era o anjo. Então ele diz, vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Se ele falasse assim para nós, vigie bem o 6º, nós tínhamos que vigiar o Wesley. Ele diz, vigie bem o 7º, então tem que vigiar Brana. Ele não falou, vigie bem o 6º, diz, vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Por quê? É no tempo do 7º anjo que o Senhor veio no monte pôr do sol. Amém. Bom, eu falando essas coisas tão conhecidas, eu sinto religioso. Me sinto bem porque eu vejo a Escritura correndo harmonicamente. Eu vejo a própria mensagem do profeta correndo harmonicamente. Então aqui, sobre ele não perdoar a nossa rebelião, está aqui. E se qualquer disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no porvir. Agora, falar contra o Espírito Santo, vamos na mensagem de Mombrana. Eu já li aqui para vocês que o 7º anjo está representado como Josué. O Josué, lá no tempo de Moisés, que eu vou mandar um anjo diante de vocês e o meu nome está nele. Isso daqui merece ser repetido. O meu nome está nele. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Gente, tanto era diante de Josué, como era diante de William Branham. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Certo? Ouve a sua voz. A pessoa ouvir sua voz é ouvir sua mensagem, é ouvir sua pregação. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não o provoques a ira. Provocar a ira é a gente não crer naquilo que ouviu. Você quer ver a hora que você provoca a ira? É exatamente aquela hora que você não crê naquilo que você ouviu, porque você não ouviu a voz. Ele diz, ouve a sua voz. Guarda-te diante dele. Então tem coisas que você tem que olhar. Guardar diante de Jesus Cristo, você guarda diante dele. O meu nome está nele. Para quê? Para te salvar, para te curar, para te abençoar. O meu nome está nele. Agora, ele vem e mostra outro lado. Que ele não vai perdoar, porque não perdoará a vossa rebelião. Então já não é mais Jesus Cristo. Se for Jesus Cristo, você tem que saber que Jesus Cristo perdoa os nossos pecados, a nossa rebelião, porque é a era da graça, é a era do Espírito Santo, é a era de Jesus Cristo, são as 7 eras da igreja, é a era do Cordeiro, é o tempo que Deus tem manifestado como Cordeiro para perdoar nossas rebeliões, nossa ignorância durante todo esse tempo. Agora, guarda-te diante dele e não o provoques a ira, ouve a sua voz, que é a sua mensagem, e não o provoques a ira. Gente, o anjo, se você estiver guardando, o anjo que Deus envia, que o meu nome está nele, é 2. Veio Josué, esse é o anjo. Eu estou diante de vocês. Agora tem uma coisa, vocês guardam diante deste anjo, aí o irmão Branham vem mostrar que este anjo, tanto é Jesus Cristo, como é o último anjo da igreja. Ele é o anjo do amanhecer, como o anjo do entardecer. Ele mostra que é o mesmo. Guarda-te diante dele. Quer dizer, você tem que guardar diante de Jesus, ouvir sua voz, na verdade, que é a sua palavra. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Em outras palavras, se vocês são bode, vocês não escutam a minha voz. Se vocês são bodes, vocês não vão guardar diante de mim. Se vocês são bodes, vocês vão me provocar a ira. E aí está, não provoques a ira. Por quê? Ele, sendo provocado durante todo o Novo Testamento, que ele foi provocado, e que as pessoas o provocaram, ele permaneceu ainda com misericórdia, com graça, com amor, sendo derramado sobre o povo. Mas ele já tinha esta promessa: olha, você guarda diante deste anjo, que eu vou enviar, como Salvador, guarda diante dele. Então você tem a salvação, você tem a cura, você tem o perdão. E ouve a sua voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora, esse outro lado, e não o provoques a ira. Certo? Então, irmãos, quanto tempo, se você olhar para o povo, para o mundo de hoje, 2000 anos o povo só provoca a Deus. 2000 anos. E a graça tem segurado todos. 2000 anos. A graça está segurando todos, a graça está salvando, mesmo quando eles estão provocando. A própria graça não pode mudar. Se era da graça, você provoca Deus, você paga na verdade. Mas se você retorna e diz, me perdoa, ele perdoa a sua rebelião. Porque você voltou a ele e pediu perdão, era da graça. Mas quando ele diz, você guarda-te diante dele, não provoques a ira, ouve a sua voz, porque não perdoará a vossa rebelião. Para ele não perdoar a rebelião, a era da graça tem que ter terminado. É como o irmão Brana chegar e pregar, almas que estão em prisão agora. Se o irmão Brana vem e prega, almas que estão em prisão agora, é porque estas almas em prisão, a era terminou. A era da graça terminou. Porque se tem almas em prisão, é porque a era terminou. Enquanto a era da graça está aí, elas não estão aprisionadas, elas estão livres para aceitar, para receber o perdão, para serem abençoadas, para serem salvas, retornando e sendo salvas. Vai terminar exatamente aquela era. Ao terminar a era, então ele diz, não perdoará a vossa rebelião. Que era que nós estamos vivendo. Você vê, é tão bom falar das coisas lá de trás, olha o que aconteceu, foi maravilhoso, o que Deus fez por nós foi maravilhoso, Ele nos perdoou, mas agora na sétima era, quando Deus manda um profeta, e esta sétima era, enquanto o profeta pregou dentro da era de Laodiceia, transmitiu esta mensagem de salvação, de cura divina, de discernimento, olha, todo o ministério do profeta foi feito isso. Agora você quer ver onde ele não perdoa a sua rebelião, a minha rebelião, quando ele toma o livro, porque ele não é mais mediador. Então, ele não vai perdoar a sua rebelião, porque ele não é mais mediador. Amém? Parece que ainda está torto isso aí. Fora do nível. Ele não perdoa a nossa rebelião. Isto é o que está tanto na mensagem do irmão Brana. Aí o irmão Brana vem e diz, olha, ele representa quem? Josué. Representa o líder do último tempo que virá para a igreja, como Paulo veio como líder original. Então nós já sabemos que nesse espaço de tempo tem também aqueles representados em Josué. O representado em Josué é o líder do último tempo. Este é o irmão Brana. Nesse espaço de tempo que o Cordeiro tomou o livro, então cumpre esse outro lado aqui. Olha para vocês verem. Deixa eu te dar mais escrituras que cumpre nesse tempo, porque tem coisas que não pode cumprir na era da graça. Você quer ver? Não pode cumprir, só cumpre depois. Quando o Cordeiro toma o livro, quando o Cordeiro sai do trono, então aí vem cumprir o outro lado. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Esse é um bom dia. Ele enviou o profeta Elias. O tempo que ele mandou o profeta para nós é um tempo maravilhoso, o tempo da graça. Eu vou mandar um profeta antes que venha aquele dia grande e terrível do Senhor.
Agora você vê um grande dia e terrível, um grande maravilhoso dia que está vindo é o milênio. Um grande e terrível dia, nós conhecemos, é a tribulação, que está por aí, está às portas também. Um grande e glorioso dia é do arrebatamento. O dia glorioso da revelação foi quando o profeta revelou os selos. Nós temos isso daí. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Aí ele converte. Esse é o ministério do profeta. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora vocês veem, o próprio irmão Branham mostra que o capítulo 4, tanto de Malaquias, desde o verso 1 que você lê, alguns versículos, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, não pode estar na era da graça. Entende? Porque era da graça, ele te perdoa. Ele perdoa a sua rebelião. Mas aqui já é no grande e terrível dia do Senhor. Quando termina aquele ministério da graça e que Deus vem revelar os selos. É a mesma coisa o que está aqui, que vocês já conhecem. Mas eu tenho que ir dando a escritura, deixa eu ler, porque vai ajudar outras pessoas que precisam disso. Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí continua o versículo. E o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes. Quer dizer, deveria o Senhor Jesus Cristo ler tudo isso aqui, ó. Nós vamos ver que ele não leu. O dia da vingança do nosso Deus. São Lucas capítulo 4, verso 18. Vamos ver a leitura que Jesus Cristo fez quando lhe foi dado o livro, também ali em Nazaré. O Espírito do Senhor é sobre mim. Ele estava lendo o livro de Isaías. Jesus pegou, porque você tem um Novo Testamento escrito pelos escribas, e após Jesus Cristo ter partido. Aí você tem o Novo Testamento. Mas quando Jesus leu a mensagem para o povo em Nazaré, ele tomou o pergaminho do Antigo Testamento. Ele tomou apenas aquele pergaminho para ler para o povo. E tomando aquele pergaminho, ele abriu em Isaías e leu isso daqui em Isaías. O Senhor, o Espírito do Senhor é sobre mim. Olha, isso é a mesma coisa. O meu nome está nele. O meu Espírito está nele. Ali estava, o Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus falando. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ponto. Aí diz assim, e cerrando o livro, ele parou de ler o versículo no meio do versículo. Ele não completou porque ele teria que ler aqui no capítulo 4 de Lucas, verso 19, ele teria que ler assim, anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele não leu. Para ele poder fazer a leitura, que não se pode fazer uma leitura com a metade de um versículo, você faz porque ele cumpre só a metade naquele dia. Então Jesus Cristo mostrou para nós que estava cumprindo a metade daquele versículo naquele dia, e o dia da vingança do nosso Deus não era para o dia que Jesus estava na terra, porque ele veio para perdoar. Amém? Tudo isso você sabe. Ele veio para perdoar, ele veio para salvar. Nós temos que olhar para ele como a Bíblia está mostrando aqui. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não provoques a ira, porque não perdoará. Então esse é o lado que eu estou entrando. Ele não perdoa a vossa rebelião. É um anjo, sim. Esse anjo que perdoa é Jesus. Aí está. Deus desceu num anjo. Há 2000 anos atrás, aquele anjo é o Senhor. O próprio Mombrana disse que aquele anjo é Cristo. Quando você lê isso no Velho Testamento, diz que ele é o anjo do Senhor, é conhecido como anjo do Senhor. Ele diz, o anjo do Senhor é Cristo. Então Cristo veio, ele era esse anjo do Senhor, o qual o nome do Senhor estava nele. O Espírito do Senhor
estava nele, e o nome do Senhor estava nele. Por isso, e o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Quando o seu nome é Jesus, porque salva, porque perdoa. Mas e este outro lado do próprio versículo? Guarde-te diante dele, ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. Já não é Jesus mais. O povo precisa entender isso. Já não é Jesus, Jesus perdoa. E não perdoará a vossa rebelião. Aí já é no tempo do entardecer do novo nome, da nova manifestação de Deus. Novo nome porque Deus manifestou numa carne. Eles pensam que novo nome é lá para o céu. Não, novo nome, quando Jesus veio e foi chamado Jesus, eles mataram ele por causa disso. E como pode você dizer que Deus tem esse nome? Jesus? Não. Então já quiseram matá-lo mesmo. Eles não admitiam que ele viesse com o nome Jesus e fosse Salvador. Agora, eles não admitem que Deus venha com o nome Brana. Eu não estou dizendo, eles não admitem pentecostais, batista, metodista, católico. Não, eles estão fora do quadro. Eles não admitem, é o povo da mensagem. Eles não admitem que Deus veio nesta era final com um outro nome. Esse é o novo nome. Gente, é o novo nome que seria revelado nos trovões, diz o profeta. E os trovões foram revelados nos 7 selos. Então tudo já está revelado, o novo nome está ali, porque estava no anjo. Que Deus não perdoa a rebelião. Se você notar, até a esposa do profeta, ela pagou o preço por bater a porta, sem querer. Só aquele espírito de nervosismo tem todos os homens e mulheres. De uma hora de raiva, bateu a porta. Deus, naquele momento, não a perdoou. O irmão Brana orou para ela, Deus não a perdoou. Ela teve que pagar o preço. Ela teve que possuir um quisto. Ela teve que pagar o preço. Está escrito, se você provocar a ira... Mas Meda não sabia que estava provocando Deus naquela hora. Ela estava simplesmente batendo a porta no rosto do seu marido, não de Deus. Ela não sabia o que estava dentro daquele homem naquele momento. O problema é não reconhecer quando Deus está operando numa carne naquela hora. E levantar contra, provocar Deus. E quando ela provocou, no momento ela não foi perdoada. Brana orou por ela, ela não foi curada. Vários anos. Irmão Brana orava para todo mundo, era curado. Meda não era curado. E todo mundo era curado. O povo vinha, recebia a cura, todo mundo abençoado. Meda não recebia. Era mais próxima dele, era que precisava receber mais logo a cura. Não recebia. Ela havia provocado a Deus. Foi por isso que Deus mandou, irmão Brana, diga, vai lá e leia Números 13 para ela. Leia para ela saber que quando Miriam falou contra Moisés, ela ficou leprosa. Leia isso para ela. Por isso que ele chegou e disse, querida, eu tenho uma escritura do Senhor para você. Aí a porta abriu. Mas o juízo já havia caído. Ela já havia provocado a Deus naquele momento. Eu não estou dizendo que Meda foi perdida, não. Depois ela foi curada. Mas ela teve que pagar o preço dentro de um espaço de tempo. Só por uma coisinha que ela fez contra o irmão Brana. Uma coisinha que ela fez, ela pagou o preço. E o irmão Brana orava e Deus não atendia durante anos. Quando foi para operar mesmo, aí que Deus veio e atendeu o irmão Brana. Irmão Brana, de todo o coração. Aí ele foi, o intercessor estava na terra. Se você notar, Deus no céu não tinha perdoado. Deus. Agora na terra tinha um intercessor. E Brana foi lá e orou a Deus. E intercedeu e falou para Deus, Senhor, ela é uma boa esposa. Eu saio para viajar, as minhas roupas estão limpas. Ela faz tudo em ordem. Eu volto, ela não reclama. Eu chego em casa, pego a minha vara de pescar, o meu rifle e saio para o mato. Ela não reclama, Senhor. Ela não quis fazer aquilo naquele dia. Ele lembrou. Ela não quis fazer aquilo.
Ela não quis me desrespeitar naquele dia. Ela não quis te provocar a ira. Foi a intercessão do William Branham. E quando ele fez esta oração intercessória, foi ali que a coisa virou, tudo virou. E Deus disse para ele: peça o que você quiser. Ele diz: antes que a mão do médico toque nela, a mão do Todo-Poderoso elimine com aquele tumor. Então foi exatamente naquele momento que o médico puxou o lençol, já com o bisturi, para cortá-la. E disse: senhora Branham, o tumor não estava aqui desse lado? Sim, mas não está aqui mais. Levou para os raios-x e não encontrou mais nada. Olha para você ver a era da graça, a era da misericórdia, representada também na irmã Branham. Estava ali, representando a esposa do profeta, representando nós como esposa também de Cristo. E que numa era de revelação, ainda podemos ser uma pessoa que venha rebelar contra Deus, provocar uma rebelião. Você sabe que esses pregadores que pregam contra a terceira etapa, pregam contra novo nome, eles são rebeldes, são pregadores rebeldes, promovendo uma rebelião contra o nome de Deus. E está escrito que Deus não perdoa. Agora eu não te garanto nada hoje. No tempo da irmã Meda, era tempo da graça. Era o tempo da graça. E ela pecou e provocou, mas Deus estava manifestado em carne no esposo, e ela não sabia, tanto assim que Deus estava manifestado em carne, senão ela não faria o que tinha feito. Mas se ela fez, é porque não sabia. E Deus veio e fez ela pagar o preço, para reconhecer depois que Deus estava naquele homem. Aquilo foi tão tremendo, irmãos, que nós temos que ver isto como igreja hoje. O que nós somos, o que nós estamos fazendo, se nós estamos provocando a Deus, ira em Deus. Se você já pensou em provocar ira em Deus? Mas agora Deus era um homem aqui na terra. Se você provocar ira, Ele não vai perdoar. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. Aqui estava o outro anjo, o anjo Cristo, descendo do céu. Apocalipse 10, verso 1. Cristo, o anjo forte, descendo do céu. O irmão Branham diz que aquele anjo era Cristo. Cristo por quê? Porque quando ele pisa na terra, ele é um homem, mas quando ele vem do céu, ele é anjo forte na nuvem, ele é cordeiro no trono, anjo forte sobre o monte pôr do sol. Quando ele pisa na terra, ele é Branham. A hora que ele pisa na terra, é Cristo num homem. Aí não provoques a ira, porque o meu nome está nele. E se você notar, poderia ler apenas uma parte aqui desta mensagem, mas no princípio não foi assim. O que o irmão Branham fala no parágrafo 18 desta mensagem, diz: agora todos nós sabemos que aquele anjo era a coluna de fogo. Não é isso correto? Era a luz, aquela coluna de fogo que ia na frente dos filhos de Israel, que os guiava. Agora, estamos todos cientes que aquele era o anjo do pacto. Não é isso correto? Que era Cristo, porque Cristo disse o mesmo em São João 6, quando eles estavam conversando. Ele estava conversando com os judeus ali na frente, e eles disseram: tu disseste que viste Abraão, e tu és um homem que não tem nem mesmo 50 anos de idade. Ele disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Aí ele começa a mostrar para nós que aquele anjo, no qual Deus pôs o seu nome, aqui estava: eu sou a rocha que estava no deserto. Esse é Cristo. Ele era a coluna de fogo. Esse é Cristo, Jesus. Ele era o anjo do pacto. Esse é Jesus Cristo, o anjo do pacto. Ele era Cristo no deserto, o profeta diz. Ele era Cristo no deserto. Agora, isso daqui é para aquele tempo. Mas esse é o tempo da graça, o tempo da misericórdia. Mas agora não. Agora o Cordeiro saiu do trono por volta de 1963. E agora não há misericórdia. O que está escrito que não provoques a ira, vou repetir,
guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. O que eu quero que as pessoas entendam, não somente nós que já entendemos isso, alguém que ler isso aqui, ouvir esta mensagem, que venha entender, porque não perdoará a vossa rebelião. Você tem que entender que isso não é era da graça mais. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz, não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. Não é era da graça. A era da graça, Deus perdoa a rebelião. O que você fez na era da graça, ou você foi o homem mais sujo, a mulher mais suja. Aí você chega a Cristo, Cristo te perdoa. Você foi um blasfemo. Paulo foi um blasfemo. Me diga que não. Está escrito, ele foi um blasfemo. Mas Deus o perdoou. E era da graça. Aqui no tempo do irmão Brana, a irmã Meda bateu a porta no rosto do irmão Brana, sem maldade, simplesmente por causa do nervosismo. É como sair assim, fechar a porta, e a porta talvez até escapa, e bate um vento e fecha a porta rápido. Você já notou isso? Que tem hora que não é você que quer fechar a porta bateu, e alguém fica irado lá dentro. Essa bateção de porta. Não, eu fui fechar a porta, o vento me tomou a porta da mão. E tem hora que é assim mesmo, eu sei que comigo já aconteceu isso, acontece com as pessoas, a porta fecha com força, e aquilo ali não é que Meda queria bater a porta na cara de William Branham. Simplesmente ela entrou agitada, nervosa para o quarto e puxou a porta, e a porta bateu, e aquilo ficou tido como bater a porta na cara de Deus, porque ela quis fechar a porta. Era como deixar Deus para lá de fora, porque Deus estava em Brana. Mas ela não sabia. Não provoques a ira, porque isto é importante, que eu estou terminando agora, porque o meu nome está nele. Agora, o meu nome está em Jesus. Você provoca, você peca contra o Filho do Homem e ele perdoa. Então esse daqui é um novo nome, é no final. Você tem que ver que esse daqui é no final, porque o meu nome está nele e ele não vai perdoar. O nome Jesus te perdoa. Mas quando você blasfema contra o novo nome, ele não pode te perdoar, porque o Cordeiro saiu do trono. O intercessor, aquele que podia mediar entre você e Deus, não está lá mais. O trono está fumegando. E você então com a língua, bateu a língua e falou contra a revelação. Até sem saber, sem tomar conhecimento. É um pastor que quer defender seu rebanho do lobo, e acha que essa mensagem é de lobo. Mas essa mensagem é aquela que você bateu a porta, você paga. Porque agora ele não está mais no trono. Ele não é mais cordeiro, ele é leão. Então não provoques a ira, ouve a sua voz. Guarda isso, ouve a sua voz, porque não perdoará a vossa rebelião. Você quer ver, irmão Brana, lendo? Eu gosto de tomar toda a mensagem, porque a mensagem é a minha defesa. O irmão Brana, falando dessa escritura que eu li em São Mateus, que aquele que pecar contra o Filho do Homem tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. O irmão Brana leu, pregando para nós aqui, hoje tem se cumprido essa escritura, aquela amarelinha que veio de Goiânia, muito tempo atrás, né? Aquela amarelinha, de Goiânia, 135. Escuta o que o irmão Brana diz. Jesus disse que aquele pecado lhe seria perdoado. Se você ler um pouquinho antes, é tão bom, tudo isso aqui, o meu tempo ainda dá. 134, agora veja, ele fez isso ante os judeus e samaritanos, o discernimento. Jesus discerniu entre os judeus e samaritanos. Aquele discernimento ele fez ali entre eles, mas nunca fez entre os gentios. Então no tempo do novo nome, ele vem fazer entre os gentios. Porque Deus está no novo nome. Deus não é mais Jesus, Deus é Brana. Isso é difícil para as pessoas aceitar, mas esta é a realidade, porque Deus saiu do trono. Quando ele sai do trono, então ele não é mais graça, ele não é mais 5, ele é 7. É o que o irmão Brana mostra, que nós adoramos a Deus no 5, mas agora é no 7. E tem que entender esta adoração. Por que adorar no 7? É porque é 7 selos? É porque é 7 trovões? É porque é 7 eras? Não, é porque é 7 letras. Exatamente porque o nome de Deus e o número de Deus está no número 7.
Amém. Escuta aqui. Ele fez isso ante os judeus e os samaritanos, porém nunca ante os gentios. Nós, os gentios, éramos selvagens naqueles dias. As outras nações carregavam o garrote sobre o ombro e adoravam ídolos. Não estávamos à espera do Messias. Quem que não estava à espera do Messias? O gentio. Mas quem estava esperando, que era o judeu e o samaritano, que estava esperando, aquele diz, ele unicamente chega aos que lhe esperam. Lá naqueles dias, nós os gentios não estávamos esperando, mas agora, nesse dia que nós vivemos, os judeus não estavam esperando. Quem estava esperando agora eram os gentios. Mas lá atrás, não era 2000 anos atrás, os gentios não estavam esperando. E ele só vem para aqueles que o esperam. E quem esperava ele era judeu e samaritano. Que esperava. Ele veio para o que era seus, os seus não receberam, mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Agora ele diz assim, e agora devemos estar esperando-lhe. Agora, porém, aqueles que clamavam que estavam lhe esperando, a igreja mesmo, quando eles viram este sinal, disseram, ele é um adivinho, ele é um diabo, é Beuzebu. Irmãos, você sabe que hoje não é diferente, porque o que o povo tem que ver na mensagem que pregamos hoje, não é cura divina. Cura divina tem em todo lugar. Nós cremos em cura divina. Por que não? Nós cremos em cura divina. Agora, que temos que morrer, um dia temos que morrer, mas que cremos em cura divina, nós cremos. Não é por isso que deixa-se de orar pelos enfermos, não. Oramos pelos enfermos. Mas nós sabemos que a manifestação desse dia é comer o livrinho que foi revelado e proclamar aquela mensagem. Você come e profetiza outra vez. Apocalipse 10, 8 a 11 é o nosso ministério hoje. Não adianta nós queremos falar de Apocalipse 10, de 1 a 7. Apocalipse 10, de 1 a 7 foi William Branham, já cumpriu. Tudo que tinha que ser pregado e revelado já foi. Eu não estou revelando nada, eu estou comendo o que foi revelado e anunciando essa revelação. É isso que vocês estão fazendo. Amém? Guarde bem isso daqui. 135, hoje tem se cumprido essa escritura. Jesus disse que aquele pecado lhe seria perdoado. Chamaram ele de Beuzebu, de adivinho e de diabo. Porque era da graça. Ele te perdoava. Ele ainda não havia morrido. Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa. Agora, se você notar, ele não está dizendo, algum dia virá o Espírito Santo que vai ser derramado no Pentecoste e aquele que pecar daquele dia para cá não tem perdão. Não pode. Porque do Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecoste, as pessoas pecaram dali para cá e foram perdoadas, porque era da graça. Era a era do sangue, era a era da misericórdia. Mas escuta o que William Branham prega, isso aqui tem que ter revelação mesmo. Só um profeta para falar isso. Ele diz, Jesus disse que aquele pecado lhe seria perdoado, porque ele ainda não havia morrido. Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa. E falar uma só palavra contra isso nunca será perdoado. Quando viesse o Espírito Santo, falar uma palavra nunca será perdoado. Então você pode tomar essa escritura e dizer assim, quem pecou contra Pedro, eu já preguei muito isso, irmão. Quem pregou contra Pedro, ele foi um blasfemo, porque naquele dia não era Pedro, era o Espírito Santo. Mas era tempo da graça ainda. Eu já preguei. Quem pecou não foi perdoado. Mas se eles retornassem e dissessem, Deus, eu pequei, me perdoa, Deus perdoava eles. Na era do Espírito Santo, Deus perdoava eles. Por quê? Era a era da graça, era a era do Filho de Deus. Então, ele era perdoado. Então, quando deixa eu voltar aqui para poder concluir. Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa. Sabe quanto é que veio o Espírito Santo e fez as mesmas coisas que Jesus fez? Quando o Espírito Santo veio em William Branham. Mas um dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa. Foi William Branham que fez a mesma coisa e mais do que Jesus fez no seu dia. Nós temos São João 14:12 para poder apoiar esta verdade. Aquele que crê em mim, não aqueles com meia dúzia, 2, 3, meia dúzia, uma dúzia de homem que crer em mim. Não, aquele singular que crer em mim fará, não farão, fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque vou para o meu Pai. Então, aquele que crê em mim. Então, quando você chega nesse ponto, você vê, quando o Espírito Santo
viesse num dia e faria a mesma coisa, como William Branham fez a mesma coisa, e falar uma só palavra contra isso, nunca será perdoado. Isso é nesse dia presente, quando toda palavra tem que concordar. Irmão Branham não diz, isso foi no Pentecoste. Eu já preguei muito isso que foi no Pentecoste. Já preguei. Mas hoje eu estou te mostrando o que irmão Branham, já no ano de 64, que é 65, fevereiro de 65, ele já estava mostrando que aquilo era nesse dia, não no dia de Pentecostes. Nós podemos usar o dia de Pentecostes, mas no dia de Pentecostes alguém pecava contra a mensagem que Pedro pregou, e não era Pedro, era o Espírito Santo, mas por ser era da graça, então Deus perdoava. Mas no tempo de William Branham, quando entrou o último eleito, que foi de 63 para cá, entrou o último eleito, e que Branham pregou a revelação dos 7 selos, e Deus fez as mesmas coisas que fez no anjo Jesus, fez no anjo Branham, no anjo Jesus com o seu nome para salvação, no anjo Branham com o seu novo nome, H-A-M, para revelação, que o próprio irmão Branham mostra, Deus desceu do céu com 2 anjos. Deus descendo do céu com 2 anjos, era Billy Graham, Oral Roberts e Branham. Billy Graham, Oral Roberts, anjo, Deus, Branham. Foi Branham que pregou isso. Qualquer pregador que não crê nisso, vocês dentro da mensagem que não crê nisso, deixa de ler as mensagens então. Leia as mensagens para você ver se foi isso que aconteceu ou não. O irmão Branham mostra tudo isso aqui. Aqui no 137 a 139, hoje tem se cumprido essa escritura, o irmão Branham mostra também esses 3 enviados do céu. Mas tem a outra mensagem que ele diz, um era Deus. Certo? Tem tantas mensagens para ele mostrar que um era Deus. E logo ele fala o nome, o HM, que nós já conhecemos tudo isso aí, que é exatamente do novo nome. O HM não é do nome Jesus. O HM é do nome Branham. O HM é do novo nome. É o que eles deveriam perceber, e eles não aceitam isso, porque Deus estava no novo nome, e pecar contra essa revelação da terceira etapa, que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro e converteu em leão, e revelou os 7 selos, pecar contra, agora sim, não perdoará sua rebelião, porque o meu nome, H-A-M, está nele, Branham. O meu nome, diz Deus, está nele. O meu nome estava nele, Jesus. Ali, o nome de Deus estava nele, e o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Mas agora, quando vem e você pecar contra, falar contra, ele não perdoa a sua rebelião, não é por causa do nome Jesus, porque o nome Jesus perdoa, é 5, é graça, ele perdoa, mas o 7 é fim. É onde a misericórdia terminou, e Deus veio em um novo nome. Quando Deus veio em Branham, Deus não veio dizendo, eu sou Jesus. Não é isso. Era Deus dizendo, eu sou Branham. É um novo nome. Por isso, quando as pessoas chamaram ele de Senhor Jesus, ele saiu do ministério. Mas se chamasse ele de Senhor Branham, ele não ia sair. É importante isso. Chamou ele de Senhor Jesus, ele largou o ministério. Mas se você chegasse, ô irmão Branham, Senhor Branham, ele não ia sair do ministério. Por quê? Porque essa era a manifestação do dia. A manifestação do dia não era que Branham tinha que ser conhecido como o Senhor Jesus Cristo. Não, o Senhor Jesus Cristo tinha que ser conhecido como Branham, porque Deus estava num novo nome. Se você pecar contra ele, olha, não será perdoada a sua rebelião, porque o meu nome está nele. Isso é nesse dia presente, quando toda palavra tem que se concordar. E se falar uma só palavra contra, não será perdoado nem neste mundo, nem no que vem. O irmão Branham está dizendo aqui, ó, é nesse dia, não no dia de Jesus, é nesse dia. Ele diz, falar contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo viria num outro nome. Jesus podia, o irmão Branham podia dizer, eu vim em nome do meu Pai, e vocês também não me receberam. Mas venham aí no seu próprio nome e vocês recebem.
Mas eu não, eu sou o enviado, foi meu Pai que enviou. Jesus chegou a dizer, meu Pai me enviou para vocês. Agora o Filho do Homem, que no último dia, que Filho do Homem estava exatamente em William Branham, ele podia dizer a mesma coisa, meu Pai me enviou. Pecar contra essa manifestação é pecar contra Deus, é blasfemar contra Deus. Amém, amém. Porque o meu nome está nele. Quer dizer, o nome de Deus está no anjo. No anjo no leste, Jesus. No anjo do oeste, Brana. O meu nome está nele. No anjo do leste, Jesus, Salvador, Perdoador. No anjo do oeste, Brana, o revelador, onde a graça terminou. Isso é assim, diz a Bíblia, é assim diz o profeta de Deus. Pai Celestial, muito obrigado por esta oportunidade de podermos ver estas coisas, crer nestas coisas, que são coisas reveladas, escondida dos sábios da mensagem, porque essa mensagem, Senhor, eu reconheço, não era eu para pregar, tinha que ser homens hábeis, sábios, eruditos, que andaram com seu profeta, que comeram com seu profeta, eles é que deveriam estar por todas as nações, inclusive no Brasil, pregando o que eu estou pregando. Mas estou aqui por sua grande misericórdia, porque não tendo outro, então me dispus a sua palavra, a falar o que o Senhor deseja, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.